Hello, eu sou o pastor Pedro Lino. Eu sou Fabiana Lino, Estamos aqui com o programa. ao redor da E o mesa. tema de hoje, Fabiana, qual é? Passe adiante. Roda a vinheta. Olá, estamos aqui de volta para começar o programa, mais um programa ao redor da mesa. Estou aqui com a minha esposa, Fabiana Lino, e vamos tratar de um tema hoje, Fabi, muito importante. Qual é o tema, Fabi? O tema é aquele, passe adiante. Que é isso? O que a gente vai Que falar? será que é isso? Me perguntei isso. A gente vai falar sobre a ideia de que quando o seu filho sai de casa, o que é que ele leva na bagagem? O que é que ele leva no coração dele? O que é que ele leva para ser transmitido para os filhos dele, para os netos dele, para a esposa dele, para os amigos dele? O que é que o seu filho leva para frente? O que é que o seu filho leva adiante? Né? E vamos falar um pouquinho sobre isso hoje. Que legal. Muito bom e prático também, né? Porque todo mundo envia o filho. Né? Então, os filhos saem de casa, então passar adiante é interessante. Agora aqui nos Estados Unidos, por exemplo, nós temos a ideia, por exemplo, da promo, que quando acaba o high school, tem uma festividade, um encerramento de um círculo, e os jovens que terminam aqui o high school, que é o nosso ensino médio no Brasil, eles vão para a universidade. E eles geralmente vão para uma universidade distante dos pais, vão morar naquela universidade, e os pais cristãos ficam muito apreensivos. Será se o meu filho vai continuar sendo cristão? Será se o meu filho vai perseverar na fé? E nós temos visto que isso é uma preocupação legítima. Por que é uma preocupação legítima? Porque muitos filhos de crentes estão vivendo uma realidade completamente de apostasia. Eles ficam na igreja até a idade da adolescência, depois saem da igreja, depois abandonam a igreja. Então a ideia é nós falarmos sobre isso hoje. Como a gente pode prevenir isso? Como a gente pode melhorar o relacionamento dentro de casa para que os nossos filhos, ao deixar muitas vezes o high school, ao terminar o ensino médio e alcance uma universidade, ou vá para um trabalho, ou mude de cidade, leve no seu coração o evangelho do nosso Senhor. Não é isso, Fabiana? É isso, pastor. E a pergunta que eu acho que o pai e a mãe se faz, né, como nós fizemos também, é: como passamos a mensagem do evangelho adiante? Como é que nós passamos para os nossos filhos para que eles levem para frente? Olha, existe um salmo na Bíblia, né, o Salmo 127, que ele é essencial para isso. Okay. Ele nos ensina essencialmente isso. E eu queria caminhar um pouquinho nesse salmo hoje. Esse salmo, para algumas pessoas não sabem, mas este salmo, Fabiana, é um salmo de Salomão. Salomão foi um homem que deu errado em tudo na vida, praticamente, mas ele teve todos os benefícios. Ele tinha tudo para dar certo, mas Salomão não deu certo no final da sua vida, e ele fala por que não deu certo. E nesse salmo, ele nos ensina basicamente quais são os passos que os pais devem ter para que os filhos sejam bênção quando eles saírem de casas, quando eles forem para suas próprias vidas, para o seu próprio casamento. Esse salmo, o Salmo 127, nos ensina sobre isso. Que bom. E a primeira coisa, obviamente, falando sobre isso, Fabiana, é o versículo 1. O versículo 1 diz que é um cântico de romagem. Você sabe o que é o cântico de romagem, Fabiana? Ai, acho que não sei. É um canto de passagem que era de... O canto de romagem é que os judeus cantavam quando estavam em direção ao templo. Exatamente. Eles saíam de vários locais, de várias cidades e de toda a região, e uma vez por ano eles subiam a Jerusalém para adorar. E ao subir a Jerusalém para adorar, eles cantavam os cânticos de romagem, que eram os cânticos que iam em direção. Ou eles estavam saindo do templo, ou eles estavam indo em direção ao templo. Então esse é um cântico, esse é um salmo que é um cântico para cantar quando está indo em direção ao templo ou quando está saindo dele. Legal. Esse salmo é de Salomão, e ele diz o seguinte: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Então o primeiro passo para que os nossos filhos levem a mensagem que nós queremos colocar no coração deles, leve essa mensagem, é que nós, Fabiana, tenhamos uma aliança com Deus.
Amém. Veja, o Salmo diz assim: se o Senhor Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia sentinela. A palavra Senhor está aí quantas vezes, Fabiana? 2 vezes. E como é que ela está escrita? Em letras garrafais. Então maiúscula, significa o quê? que é o Deus da aliança. É o Deus do pacto, é o Deus da aliança. Então você precisa entender isso. Na sua casa, na sua vida, tudo começa com a sua aliança com Deus. Tudo começa com a sua aliança com o Senhor Jesus. A sua aliança com o Senhor Jesus é importantíssimo. Sem essa aliança com o Senhor Jesus, sem ter uma aliança firme com Deus, as outras coisas ficam completamente deturpadas, completamente fragilizadas. Por exemplo, uma mãe que vai na igreja de vez em quando, uma família que frequenta a igreja de vez em quando, uma família que não se envolve com a igreja, uma família que não tem uma vida dedicada ao reino de Deus, à obra de Deus, à missão de Deus, geralmente é uma igreja que os filhos, ao saírem de casa, eles não vão levar nenhuma mensagem para nenhum lugar, Fabiana. Entendi. Então, a importância principal é que os pais tenham essa aliança com Deus. Sim, e é importante o seguinte, muita gente fala assim, mas tem filho de pastor que está desviado, tem essa coisa. Claro, as pessoas têm a sua livre agência, né? As pessoas podem tomar as suas decisões, mas, na maioria das vezes, a decisão dos filhos corrobora com a vida que os pais têm. Pode até ser um pastor, mas muitas vezes não tem uma vida com Deus, na intimidade, na relação com a esposa, na relação com os filhos, não transmite-se, Fabiana, a aliança de Deus. Então, você quer começar a trabalhar a sua vida em relação aos seus filhos, não trabalhe diretamente com eles, trabalhe com você, trabalhe com o seu coração. O seu coração é mais importante. Se o seu coração estiver inclinado ao Senhor, se o seu coração estiver inclinado diante de Deus, você naturalmente vai andar na presença do Senhor e naturalmente vai transmitir a presença do Senhor para os seus filhos. Agora, se você, de alguma forma ou de alguma maneira, vive uma hipocrisia, geralmente vai ser um grande problema na sua casa. Verdade, verdade. A importância da aliança. A importância da aliança. Verdade. Mas aí, Fabiana, vem o segundo versículo. Você pode ler ele para a gente aí, por favor? Sim. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão que penosamente granjeastes, aos seus amados ele dá enquanto dormem. O que você acha desse texto aí, Fabiana? É perfeito esse texto. É que o nosso trabalho, se Deus mesmo não edificar, vai ser inútil. Porque Deus nos dá tudo o que precisamos, tudo que nós precisamos enquanto nós dormimos, enquanto nós descansamos nele. Nós não precisamos... É inútil se você trabalhar e pensar que é por você mesmo você tem as coisas. Mas você tem que descansar em Deus. Exatamente. E é inútil também, meu querido, por o seguinte. Se você, de alguma forma, trabalha e fica preocupado se você vai comer, se você vai ter o que vestir, se você vai ter o que beber, você está desafiando e você está duvidando do amor de Deus na sua vida. E os seus filhos vão ver isso em você. Os seus filhos vão perceber que você não confia em Deus. Os seus filhos vão perceber que você trabalha, que você luta, mas que de alguma forma você está desconfiando da bondade de Deus. Nós precisamos passar na mesa, como já falamos a semana passada, o último programa, temos que confiar em Deus e saber que Ele nos supre, Amém. que Ele nos sustenta. Amém. E se Ele nos sustenta, se Ele sustenta a sua casa, se Ele sustenta você, você precisa passar isso para os seus filhos. Os seus filhos precisam saber que quem sustenta você é Deus, que enquanto você está dormindo, enquanto você está descansando, Deus está cuidando para que nada falte na sua vida, para que nada falte na sua família. Você descansa bem quando você confia em Deus. Amém. Quando você não confia em Deus, você chega em casa, você não consegue dormir, você não consegue descansar, você fica preocupado com as coisas, com as contas, preocupado com a sua saúde, preocupado com uma série de coisas que domina muitas vezes o seu coração, mas você reflete isso para os seus filhos e você deixa os filhos sabendo que, na verdade, você não confia em Deus. Então, o dia que ele sair de casa, ele não vai levar a mensagem de Deus com ele, não.
Por isso é tão importante confiar no amor de Deus. Plante isso na sua casa, a confiança de um Deus provedor e que cuida de todas as coisas. Amém. Agora, Fabiana, o versículo 3 diz assim, olha, herança do Senhor são os filhos, o fruto do ventre, seu galardão. Amém. Uma terceira coisa aqui, Fabiana, além da gente ter uma aliança com Deus e além da gente confiar no amor de Deus, a gente precisa criar filhos para Deus e não para nós. mesmos. Se você cria o filho para fazer o que você queria ter feito na vida, se você cria o seu filho para ele realizar os teus sonhos, se você usa o seu filho muitas vezes como uma marionete para ele realizar o que você não pôde realizar, você não está criando filho para Deus, você está usando os seus filhos para você ser feliz através dele. Você não pode fazer isso. Pode, Fabiana? Não. Filhos são para Deus, né? Como diz aqui o versículo, herança do Senhor, né? São os filhos. É aquele negócio, a gente pode dar a Deus uma herança, e qual é essa herança? Os nossos filhos, é verdade. Exatamente. Eles precisam amar o Senhor. Eles precisam se dedicar ao Senhor. Um fracasso total na vida de uma família, Fabiana, mesmo que alcance um doutorado, um mestrado, ou grande recurso, ou grande prosperidade financeira na vida, é o seu filho não confessar a Jesus Cristo como Senhor. É verdade. É o seu filho não amar a Jesus Cristo. Significa que você está derrotado, que você está derrotada, porque os filhos são herança do Senhor. Amém. Eles precisam amar ao Senhor, porque muitas vezes vê esse amor, Fabiana, o amor na sua vida, meu irmão, na vida que você tem com Deus. Lembra lá o versículo 1, que fala que se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam, se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Eles vão ver a sua aliança com o Senhor. Eles vão ver como você ama o Senhor. E eles possivelmente vão também amar ao Senhor. Amém. Mas se você cria os seus filhos para você, cria os seus filhos para que eles lhe deem alegrias a você, você não entendeu o Evangelho. Você não entendeu por que você gerou filhos. Amém. Que Deus nos ajude a criar filhos para Ele, para a honra e glória do nome dEle. Exatamente. E o que diz aí agora, Fabiano, no versículo 4? Como flechas na mão do guerreiro, assim os filhos da mocidade. Uau! Olha, como flecha. Nós já lançamos a primeira flecha, né? Lançamos a nossa primeira flecha, o nosso pizinho. Felipe, que ela chama Pizinho, né? Foi lançado já está na universidade. É claro que ele sempre volta aos finais de semana para casa, porque ele gosta muito lá de casa e de uma mocinha chamada Lara, né? É verdade. É verdade. Mas veja bem, lançar os filhos como flecha na mão do guerreiro, os filhos eram muito importantes porque defendiam a família, defendiam a honra da família, trabalhavam, faziam com que a família pudesse prosperar. Quanto mais filhos, mais prosperidade. Mas o que é que nós vemos aqui? O que nós vemos aqui é mais do que isso. Quando você lança a flecha, significa que você está lançando a sua mensagem. Amém. O seu filho está lançando aquilo que você crê, aquilo que você defende. Então você está lançando basicamente o seu missionário. Aquele que vai levar a mensagem que tanto queima no seu coração, ele também vai continuar essa mensagem. Falará aos seus filhos, aos seus netos, aos seus bisnetos e assim sucessivamente. Porque ele é a flecha que você lançou. E essa flecha deve acertar o alvo. E qual era o alvo? O alvo é pregar o evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. É anunciar o evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Através da vida deles e através da fala, do conhecimento bíblico que eles devem ter, primeiro dentro de casa e depois se adquirindo no cotidiano e no estudo diário da palavra no dia a dia de cada um deles. Amém. Mas você precisa entender que os seus filhos são missionários. Os seus filhos não são propriedade sua. O seu filho não é para chegar domingo, estar na sua casa e ficar lá ao redor da sua mesa somente. Não é isso. Se acontecer, é uma grande bênção também. Mas é uma bênção muito maior se eles são lançados pelo mundo, se eles são lançados por lugares inóspitos e lá eles pregam o evangelho que ele aprendeu na sua mesa, ao redor da mesa da sua casa. Amém. Que Deus nos ajude a criar missionários, né? Que a gente crie missionários para a glória dele. Essa é a nossa oração, vendo este salmo tão bonito que fala o nosso coração, né? E aí, Fabiana, termina aí o salmo dizendo o seguinte: feliz o homem que enche deles a sua aljava, não será envergonhado,
quando pleitear com os inimigos à porta. Amém. Como eu Amém. falei, os filhos eram para defender a casa. Mas os filhos aqui, espiritualmente falando, e olhando pela perspectiva do Evangelho, os nossos filhos é para defender a nossa honra. Nós ficaremos muito felizes, né, Fabiana, se Pedro e Felipe continuarem o Evangelho que nós Amém. aprendemos. Esse é o nosso objetivo, né? O Evangelho que nos foi dado. Amém. Nós queremos que os nossos filhos sejam vitoriosos. Amém. E para nós, ser vitorioso é que eles jamais abandonem a fé no Senhor Jesus. Amém. Que eles jamais abandonem o Evangelho. Amém. Amém? Amém. Então, que você crie filhos aí, ó, para a glória de Deus. Para a Que glória você de Deus. passe adiante. Que a mensagem passe através da sua vida. Para isso, renove sua aliança com Deus. Confie no amor de Deus. Deixa os seus filhos perceber que você confia na providência de Deus. Crie filhos para Deus, E não pra para você. E lance os seus filhos não para satisfazer o seu ego, mas para ser missionários da palavra de Deus. E você será bem-aventurado. Amém. Amém, Fabiana? Amém. Amém. E agora nós vamos fazer uma oração. Eu vou fazer uma oração pela sua família, principalmente pelos seus filhos. Agora aí, onde você estiver, pensa em cada filho que você tem e ore por ele neste momento, para que ele seja essa pessoa que passe adiante o Evangelho, para que ele seja um missionário onde Deus o colocar. Pai, nós te pedimos que o Senhor abençoe as nossas vidas, Senhor. Abençoe os nossos filhos, porque Amém. assim como diz o Salmo 127, eles são heranças do Senhor, ó Pai. Amém. E nós entregamos ao Senhor os nossos filhos para que eles passem adiante a mensagem da cruz, a bela mensagem da cruz, Senhor. Amém, Jesus. Pai, abençoa os nossos filhos para que nenhuma amizade do mundo, Senhor, se acerque a eles, Senhor, e que eles Amém. sejam mais fortes e firmes na rocha que é o Senhor Jesus Cristo. Amém. Nós te pedimos isso e te agradecemos, ó Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém. Meus queridos e amados irmãos, que Deus abençoe sua vida e até o próximo Ao Redor da Mesa. Deus cuide de cada um de vocês. Até mais. Tchau, tchau.